Olá, muito bom dia. Agradecemos desde já a vossa disponibilidade e esperamos que continuem todos de boa saúde, juntamente com todos os vossos, portanto, familiares e colegas de trabalho. E vamos então dar continuidade a esta série de webinars dedicados ao tema de fabrico aditivo, hoje com a apresentação de uma ferramenta que nos permite reduzir a massa e, consequentemente, o material utilizado e diretamente também o tempo de fabrico, e isto ao mesmo tempo em que mantemos ou até mesmo melhoramos as performances mecânicas das peças ou componentes produzidos. Falamos aqui do Lattice Structures, ou estruturas de treliças. Como é que nós obtemos estes benefícios? Obtém-se substituindo determinadas zonas da peça ou do componente, zonas que eram maciças, e então substituímos-las pelas chamadas treliças. As estruturas de treliças são utilizadas desde há muitos anos no dimensionamento de estruturas mecânicas, com esse mesmo objetivo, portanto, de reduzir o peso das estruturas e, ao mesmo tempo, melhorando as suas componentes mecânicas, a performance mecânica. Exemplos de estruturas de treliças, portanto, quem é da área de mecânica sabe que são as pontes, os postes de alta tensão e o grande exemplo acho eu que é o grande exemplo da utilização de treliças é a Torre Eiffel. Penso que também não fiz nenhuma investigação acerca do assunto, mas assim de repente penso que este será o edifício onde podemos visualizar muitas treliças. Aqui no fabrico aditivo, tal como nas estruturas mecânicas, existem também diferentes tipos de treliças, consoante a sua aplicação, e se queremos mais ou menos resistência mecânica, se necessitamos de reforçar, e consoante o peso que também se queira reduzir. Portanto, durante o webinar, o Nuno vai demonstrando os diferentes tipos de treliças e a sua aplicabilidade. Só para resumir aqui dos webinars que já realizámos sobre o Additive Manufacturing e as respectivas ferramentas apresentadas, portanto fizemos um webinar sobre o Topology, portanto a otimização topológica dos modelos. Depois outro webinar anteriormente, portanto aqui é do mais recente para o mais antigo, sobre o Convergent Modeling inicialmente com um overview das tecnologias, das ferramentas e dos benefícios do Additive Manufacturing, portanto do fabrico aditivo no seu todo. Ao longo dos últimos meses, também como sabem, portanto temos vindo a realizar vários webinars sobre várias soluções para a digitalização da indústria e podem ser vistos ou revistos todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Só para salientar aqui alguns dentro do NX, que realizamos vários webinars de criação de canais de refrigeração nos moldes, portanto aqui mais dedicada à indústria dos moldes e dos plásticos, criação de peças standard, portanto aqui também vocacionado para a indústria dos moldes. Depois na parte já do produto, as superfícies dentro do NX, depois fizemos mais outra de superfícies avançadas, dentro dos moldes também a separação bucha-cavidade, e fazemos sempre as apresentações de novidades do NX. E fizemos também um webinar um bocadinho diferente, portanto, mais para a indústria no seu geral, e aqui, muito em particular, para quem fabrica máquinas, o NX, o Mechatronics Concept Designer, que nos permite, de facto, projetar, construir e animar máquinas. Sobre o Additive Manufacturing, como disse, portanto, aqui um resumo dos 4 webinars sobre o fabrico aditivo, começando pelo overview do Additive Manufacturing, o Convergent Modeling, o Topology Optimization e hoje o Lattice. Nós estamos aqui, talvez em janeiro ou no início de fevereiro, vamos voltar a esta temática
com se calhar um novo overview ou talvez um bocado da simulação do processo. Ainda vamos aqui cozinhar o que é que vamos apresentar, mas lá durante janeiro ou início de fevereiro havemos de fazer mais um webinar sobre a temática do fabrico aditivo. E agora passava então para o Nuno Duarte, que é o homem que percebe destas coisas. Uma vez mais pedimos que partilhem connosco dúvidas ou questões que possam via e-mail e contacto telefónico, como preferirem. Portanto, o importante é que nos enviem desafios que vocês próprios vão encontrando e nós estamos cá para vos ajudar a ultrapassar esses desafios e a terem sucesso neles. Portanto, passo agora então a palavra ao Nuno Duarte e que irá demonstrar algumas potencialidades desta magnífica ferramenta, digo eu, que é de facto de otimização da performance de peças, ao mesmo tempo em que salva material, portanto poupa material e melhora a performance. Poupa material, poupa tempo, poupa recursos e aumenta a performance das peças. Um bom webinar, então, e tem aqui os nossos contactos novamente, penso que já todos terão os contactos, mas tem aqui novamente. Então, um bom webinar e até já. Obrigado. Bom dia a todos. Estão todos a ouvir-me, certo? Obrigado pelas suas palavras, António. Vou então dar início à apresentação daquilo que é o Lattice Structure e também a forma como o mesmo funciona dentro do NX. Antes de avançar, volto só a reforçar aquilo que o António disse. Este webinar faz parte de uma série de webinars que temos vindo a realizar, que dizem respeito ao tema do fabrico aditivo no NX. E seguindo a lógica do último webinar em que abordámos a ferramenta do Topology Optimization, a ideia para hoje é apresentar outra das suas ferramentas, que no caso do webinar de hoje será o Lattice Structure. Do início ao fim, o NX torna o processo do fabrico aditivo uma opção simplificada e viável. Como ferramentas para o Additive Manufacturing temos o Convergent Modeling, que garante dados precisos e uma fácil comunicação durante todo o processo. Temos também o Topology Optimization, que acelera imensamente o processo de design. O Lattice Structure, que permite que os projetistas reduzam a massa e os recursos para fazer o design, e temos ainda a parte das verificações que garantem que a produção esteja livre de erros. Existem vários workflows comuns utilizados na indústria da fabricação aditiva, e um destes workflows trabalha com estruturas leves, as látices, as treliças, de modo a reduzir a massa de uma peça, de uma geometria. Estas peças saem deste processo com geometria facetada e precisam de ser integrados à geometria circundante. O processo começaria pela exportação da geometria, que pretendemos transformar em treliças, e depois pela sua importação e corte ou união com geometria envolvente. O processo de exportar e de voltar a importar exige tempo e mais etapas, o que pode levar a problemas de conversão de ficheiros e perda de informação importante e também relevante. Ao realizar todas as operações necessárias num único ambiente, reduzimos então o número de etapas necessárias para concluir todos estes fluxos de trabalho e podemos eliminar operações de conversão de ficheiros e de redesign. A ferramenta integrada do Lattice Structure no NX permite ao utilizador otimizar a massa e então a sua utilização do material, ao mesmo tempo que mantém
a integridade estrutural. Oferece assim o benefício de manter esta integridade estrutural utilizando menos material. Isto conserva recursos durante todo o processo produtivo, permitindo aos designers criarem modelos leves e inovadores que de outra maneira não seriam possíveis. Com este tipo de estrutura é possível preencher o interior das peças de modo a que estas fiquem mais leves, ao invés de ter uma peça maciça. Para a produção industrial, um dos benefícios desta ferramenta é a capacidade de redução do peso da peça, enquanto se mantém ou até mesmo se melhora o desempenho da peça. Esta redução de peso é conseguida substituindo secções da peça por estruturas de treliça. E tudo isto significa redução de custos do material e significa também uma produção mais rápida. A utilização das estruturas de treliça está cada vez mais a ser utilizada no fabrico aditivo, à medida que estes designs já podem ser fabricados mais eficientemente. Neste caso aqui, desta peça, até podemos pegar nesta geometria já otimizada, com recurso à otimização topológica, outra das ferramentas presentes aqui no NX, e podemos substituir a secção interna por treliças. Depois de criadas as treliças, podemos então continuar a trabalhar a peça noutros aspectos, como adicionar orifícios de drenagem para que o pó que esteja em excesso possa ser removido depois da impressão da peça. Vou então agora passar à demonstração da ferramenta, do Lattice Structure. Para isso vou mostrar várias peças onde irei aplicar algum dos comandos presentes nesta ferramenta. Portanto, para iniciar vou pegar no exemplo mais simples, só para nós vermos então as diferentes formas de construir estas estruturas de treliça. Para usarmos os comandos então da criação da treliça, temos que estar neste módulo do Design for Additive Manufacturing. Para o módulo aparecer, então, temos que carregar com o botão direito aqui e selecionar então esta opção. Para o caso de estar escondida, temos então que ativar. Depois temos então aqui o comando para a criação das treliças. Temos 4 maneiras de criar estas treliças. Começando pelo Unit Field, o que é que esta opção faz? Preenche o volume da peça, criando um padrão de treliças nas 3 direções, X, Y, Z, e limita-o pelas extremidades da peça. Vou passar a demonstrar então o exemplo nesta peça. Seleciono então o corpo sólido. Neste caso aqui vou já diminuir aqui o diâmetro das esferas, para nós termos já uma ideia geral do que vai fazer então a nossa peça. Vai preencher então todo o volume. Okay? Nós aqui podemos então mudar o tipo de treliça que nós queremos usar. Se carregarmos noutro, nós podemos ver aqui que então este, por exemplo, tem uma porosidade de 95%. Cada tipo de treliça tem as suas propriedades. Aqui definimos a orientação das treliças. Okay? Depois, então aqui foi a primeira opção que eu alterei para conseguir visualizar isto melhor. O diâmetro então das treliças. Depois, o que eu posso fazer é aqui na união entre todas as treliças, posso definir então que quero usar esferas. Vou ter que reduzir este valor, mas para vocês verem então a diferença entre usar a esfera ou não, se calhar aqui mais na ponta será mais perceptível. Vou então usar a opção para desenhar a esfera ou sem desenhar a esfera. Depois aqui também podemos utilizar outras opções para remover treliças que não nos convenham, por exemplo aqui nestas faces, se tiver alguma que esteja a ser utilizada a mais e que vai interferir com a criação da treliça, posso então delimitar a sua construção por estas faces. Outra opção que eu tenho é o Unit Conformal.
O que esta opção faz é que permite criar treliças somente nas faces selecionadas. Posso então selecionar esta face aqui. Eu até vou fazer um reset aqui ao comando para limpar todas as opções. Então no Unit Conformal vou selecionar a face. Vou reduzir isto. Não me interessa estar tão grande. Aqui vou também reduzir o diâmetro das treliças. E obtenho isto e consigo então criar uma estrutura a partir de uma face. O que eu posso fazer agora? Posso então escolher os tipos de treliças, da mesma maneira, mas este comando agora tem uma opção extra que posso adicionar camadas. Ou seja, posso adicionar ainda uma segunda layer. Okay? Posso também dar offsets, no caso de ser necessário. Mas a ideia é então que eu posso criar várias camadas aqui para criar a minha estrutura de treliça. Neste exemplo seria para dar um suporte, que é a criação da peça. Eu só espero que faça o update aqui da operação e este seria o resultado final. Ok. Para editar, carrego aqui duas vezes no látice e posso então mudar logo qualquer opção ou até mesmo o tipo ou a maneira de construção da treliça. Passar então aqui ao Surface. O Surface permite criar treliças na própria superfície, desta maneira. Ou seja, só vou ter então as treliças criadas aqui na superfície superior. Posso definir então os tamanhos máximos para as treliças. Neste caso vou deixar aqui 10 e posso mostrar aqui então esta opção do Remesh que me permite criar então outro tipo de treliça. Posso também meter variável e vou criar então assim umas estruturas ou posso criar umas estruturas mais complexas. Por último, a última opção que eu tenho é do Tetrahedron Fill. O que é que esta opção faz? É uma junção desta primeira opção do Unit Fill, que era do volume, com a opção do Surface. Ou seja, podemos criar a treliça substituindo o volume da peça, bem como criar a treliça na superfície. Ou seja, um comando é um 2 em 1. Eu vou fazer este, o mais simples, então para ver que temos a estrutura criada dentro da peça, portanto está a dar volume, e ao mesmo tempo temos então a criação nas superfícies da peça. Okay? Este é o comando mais completo. As opções são iguais ao outro lado. Passando para uns exemplos mais práticos, que não sejam tão simples, vou só aqui esperar um bocadinho que isto saia do comando, ok? E vou passar ao próximo exemplo. Aqui já temos uma geometria criada e vou então aplicar um dos comandos. Vou, por exemplo, usar aqui este da superfície, em que posso selecionar esta face, esta e esta. E então posso criar a minha estrutura de treliças. Aplicando e escondendo então o corpo sólido, este seria logo o resultado que iríamos obter. Caso não estejamos satisfeitos com o resultado, podemos editar e então podemos brincar aqui um bocadinho com as opções. Inclusive, então, o remesh triangular. Posso alterar aqui o valor das treliças, do tamanho médio de todas as treliças e posso usar aqui o modo variável e posso aumentar aqui um bocadinho mais e então já temos o resultado diferente daquele inicial que nós obtivemos. Ok? Como podem ver aqui as treliças estão mais pequenas do que aqui porque utilizamos então o modo variável. Outra maneira de criar estruturas de treliça é usando o body lattice. Ou seja, eu aqui vou usar uma estrutura já criada por mim
para ser incorporada então na minha geometria da peça. Vou então selecionar o body, neste caso será esta feature aqui, ok? E vou selecionar então o unit cell, vou selecionar este body. Posso aplicar como uniforme, eu depois já altero então esta opção. E o resultado seria algo do género. E como podem ver, é uma ferramenta bastante simples de utilizar e o cálculo foi bastante rápido. Neste caso aqui, nós usamos então o cubo uniforme, mas o que nós podemos definir são dimensões diferentes para cada um dos eixos. Aqui posso aumentar. Como podem ver, quando eu fizer a alteração aqui das dimensões, vou alterar então aqui a minha unidade para outras dimensões e então o resultado final já irá ser outro. Ok? Aplicando, iríamos ter assim algo do género. Até posso dar aqui uma cor para tentarmos perceber então o que foi criado e o que é então as treliças aqui nesta peça. Continuando aqui com outro exemplo, neste caso aqui, como podem ver, isto aqui é uma motosserra. Imaginem então que queríamos que esta estrutura toda que está aqui a cinzento, queríamos reduzir a massa e podemos fazer isso então com recurso aqui ao Lattice Structure. Da mesma maneira, posso criar a estrutura que eu pretendo incorporar e vou aplicar então aqui o Body Lattice neste sólido aqui e neste sólido aqui. E quero substituir então por esta célula aqui. Para já vou meter uniforme para vermos o resultado. Posso alterar a dimensão ou não. Vou deixar para já com os 10 mm e o resultado obtido foi isto. Caso não seja este o resultado que nós pretendamos, imaginem que nós não queremos tantas treliças numa direção, um X ou Y, podemos então, em vez de uniforme, podemos definir os nossos valores. 20, 20 com 10, por exemplo. O resultado final seria então este aqui. Okay? Como podem ver, são comandos relativamente fáceis de utilizar e alguns exemplos podem requerer mais tempo para calcular todo este processo da criação, mas é um comando bastante robusto e fácil de utilizar. Eu vou repetir novamente, sempre que queiramos editar o comando, podemos então editar e podemos então definir outros valores. O último exemplo que eu tenho aqui para mostrar, acho que também é um exemplo muito bom das potencialidades aqui da ferramenta, mas nós podemos ligar todas estas treliças que foram criadas de outra maneira. Neste caso aqui, esta treliça foi criada como volume e temos aqui este conjunto de treliças que foram criadas por superfícies. O que nós podemos fazer então é a união de todas estas treliças. Vou então adicionar este sólido como principal e como treliças secundárias vou selecionar todas estas treliças e posso então criar uma união entre cada uma delas para obter um resultado no final. Aqui se calhar iria diminuir o tamanho das treliças, este é o tamanho máximo que a treliça vai buscar referência à outra para criar. Ou seja, eu mudando aqui um bocadinho os valores, temos estes resultados. Para já vou deixar aqui o 5 mm e o que eu posso fazer também é adicionar mais treliças para cada vértice. Okay? Neste momento tenho 3 treliças a serem criadas em relação a um vértice e posso adicionar as quantas eu quiser. No fim, se esperar aqui um bocadinho, isto já são operações um bocadinho mais pesadas, vamos ter então união destas treliças todas. Como podem ver, a partir deste momento tenho só uma
geometria, uma só peça. No fundo, é isto da estrutura estreliça. Como podem ver, há várias opções para criar estas estruturas. Depois nós, como designers, temos que perceber aquilo que queremos e em que situações é que é possível criar estas estruturas. Da minha parte é isto. Espero que tenham ficado mais conhecedores, não é? Que tenham aproveitado este webinar para perceber como é que funciona então aqui o Lattice Structure. Espero que não tenham dúvidas, mas se tiverem, nós estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Deixamos aqui os nossos contactos e podem também passar pelo nosso canal de YouTube para verem todos os webinars que realizamos, né, do Additive Manufacturing. E antes de terminar, pedia só que preenchessem um questionário que vou partilhar. E um resto de bom dia e até à próxima. Estava aqui a ver que tenho aqui umas questões. Então, o André a perguntar-me se é possível simular estas estruturas. Sim, todas estas estruturas são possíveis de simular. Depois, para simular isto, então tínhamos que recorrer ao SimCenter e a todas as ferramentas presentes no SimCenter 3D. Sim, se é possível mover, sim. Eu mostrei no primeiro, tu estava aqui a ler a pergunta do Helder. Sim, nós podemos posicionar estas treliças de maneira diferente. Naquele primeiro exemplo que eu estava a mexer, eu realmente mudei a rotação de todas estas treliças, mas do mesmo modo posso arrastar e posicionar para onde eu quero que comece. Estava aqui a ver também a pergunta do João Vasco, se é possível gerir volumes com estruturas diferentes e tamanho diferente. Sim, é possível. E depois no fim o que nós temos que fazer é então utilizar este último comando que eu mostrei do connect lattice para então interligar todas. Sim, sim, João, é isso. Dá para interligar. Não havendo mais questões, pronto, podem ser do meeting. Até à próxima. Bom dia. Obrigado.